Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje meu convidado é muito especial. Eu sou fã, sou muito fã, né? Fez parte de toda a minha adolescência e depois por muitos anos na minha vida. Obrigado. Paulo Ricardo, do RPM, né? Super conhecido do RPM, mas o Paulo Ricardo tem uma obra também fora do RPM. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma questão fundamental, crucial na vida de todo mundo, ainda mais para nós que, como diz um amigo meu, já somos jovens há muito tempo. Exatamente. Paulo, é chover no molhado, né? Falar que essa minha geração, a gente deve ter uma idade até bem parecida, mas a gente era muito fã. Foi uma coisa era total Beatles, né? Era uma coisa que eu lembro que da gente se organizando na escola, pô, vai ver o RPM, não sei o quê, pá. E era uma loucura, né? Então eu quero começar daí. Tudo bem, você é jovem, mas aquilo era uma loucura que não te dava uma rotina nenhuma. Sim. Conta um pouquinho de como foi essa loucura e como que era o estilo de vida ali naquela época. Bom, eu sempre nadei e corri, porque eu nunca fui muito bom nos esportes coletivos. Nunca tive muita habilidade para o futebol, para o vôlei e tal. E aos 9 anos eu comecei a usar óculos, o que já te deixa mais limitado. E eu sempre fui muito ligado em música, em quadrinhos. Então minha turma era meio outra, assim. Eu era melhor e gostava mesmo, tinha prazer em nadar e correr, eram as coisas que eu fazia. Mas lá pela adolescência eu fui deixando de nadar como eu nadava, 3 dias por semana e tal, e comecei só a educação física da escola, não sei o quê, aí ensaio, banda de rock, não sei o que lá, isso tudo emendou uma vida muito dedicada a isso, né? Porque a gente, enfim, aulas, blá, 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 eu estava cursando jornalismo na USP durante a semana, e a gente tinha basicamente o fim de semana para ensaiar. Então, quando todo mundo estava na praia, curtindo, a gente estava socado numa casa, ensaiando. Felizmente deu certo, então, pouco tempo depois, a gente já estava viajando a trabalho, fazendo shows e tudo mais. E foi uma época assim, de zero planejamento de qualquer coisa, porque nós fomos pegos num rodamuinho que só crescia, e nós nos vimos ali abrindo caminhos aonde o rock nacional não tinha ido ainda, né? A gente chega e o crescimento do rock nacional como um todo vai provocando a necessidade de, por exemplo, não existia hold, era o contra-regra, era aquele profissional do teatro, não existiam as revistas especializadas, não existia importação de instrumentos, não existiam esses shows em estádio que a gente fazia, essa superprodução toda, esse laser que a gente trouxe com a direção do Ney Matogrosso. A coisa foi crescendo e nós fomos pegos nessa coisa que não terminava nunca. Ali foi impossível, era meio mesmo, eu tinha 22 para 23 anos, era rock and roll all night and party every day. Mas ali tem uma coisa louca, né? Porque você era um símbolo sexual ali, a molecada, né? A mulherada, eu lembro, na escola, pelo amor de Deus. E aí, isso provavelmente mexia com a sua vaidade. Porque, E aí você, em relação ao corpo, era festa every day ou você ainda falava, deixa Não eu... nessa época. Nessa época eu não me preocupava zero. Garoto é mais fácil. Magrinho, comia o que queria, não se preocupava. E gastava com muito nada. caloria em show e essas coisas todas. Gastava muito. Eu perdia fácil. Eu contabilizava por litros, né? Porque eu sempre transpirei muito. Então, era 1 litro, 1,5 litros por show. Dava mais ou menos 1 quilo, mas é líquido e tal. Mas, enfim, eu era magrinho mesmo, aquela coisa sem preocupação. E nós queríamos ser reconhecidos pelo trabalho. Essa coisa do sex symbol até me parecia uma conversa um pouco
superficial e a gente não dava muita bola para isso. É claro que existe a questão da imagem, que a gente queria passar. A gente tinha muita influência do rock inglês, eu tinha vindo de uma temporada em Londres, então existia aquela tradição do inglês com a moda, com a maquiagem, a coisa mais dandy e tal. A gente era influenciado, como a gente fala assim, tipo, todos nós éramos filhos de David Bowie, essa geração do New Romantic, né? Da New Wave, essa onda dos anos 80. Então havia essa curtição com a imagem, mas não uma preocupação com a saúde, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que a gente procurava assim, era minimamente dormir um pouco para encarar a batida, porque eram shows todos os dias, foram 250 shows em 15 meses nessa turnê Rádio Pirata. Então era show de segunda a domingo, sendo que às vezes no final de semana a gente fazia 2 shows. Muito novo, todo mundo com muita saúde, e a gente passou por tudo isso muito bem, mas deixou sequelas, tanto físicas quanto mentais, né? Então, depois do fim da turnê, a gente conseguiu mal e mal demanda emocional absurda numa turnê dessa. Não, e mexe com tudo, com a cabeça, né? De todo mundo, assim, você tentar colocar o pé no chão e entender que cada novo álbum é um recomeço, não importa o sucesso que o trabalho anterior tenha feito, você tem que começar do zero, novas canções, tudo de novo, uma nova turnê. E aí era difícil colocar ordem na casa e o pé no chão e retomar. Não, foi maravilhoso. Né? Hoje fala-se muito, né, uma preocupação grande de saúde mental, né? Então você começou a falar do desgaste e com certeza com o tempo vem essa sabedoria de que é um ciclo, é um novo trabalho que passou, enfim, isso vem com o tempo, né? Vai amadurecendo com o tempo. Na verdade, como eu te falei, nós fomos pioneiros em muitas coisas. Nós não tínhamos ainda a consciência de que é até uma brincadeira. As pessoas me perguntam que conselho você daria para um jovem roqueiro, um músico que começou. Eu falei, olha, presta bastante atenção em 2 coisas que aparentemente não tem nada a ver com rock and roll, mas vão fazer toda a diferença na sua vida: advogado e contador. Então, claro, depois a saúde, porque o que a gente faz, a performance em palco, é uma atividade física, é um jogo de futebol, são 90 minutos em cima do palco, no cardio, né, só ali na respiração, principalmente o cantor. E a gente tem que estar condicionado, sobretudo, a parte artística, a composição, o estúdio, dura ali, aquele período, algumas semanas. Depois que o trabalho está feito, o nosso dia a dia na estrada é 100% físico. É cardio, tem que estar condicionado. E a cabeça, quer dizer, depois, é como no futebol, né? Você vê uma diferença grande entre aquela geração e hoje em dia. Não havia aquele cuidado com a cabeça dos meninos, com a gestão de carreira e tal. A gente meio que foi desbravando. E aí eu começo a realmente ter consciência da necessidade de exercícios físicos regulares quando eu volto ao Rio, depois desse período de anos 80, começo dos anos 90 em São Paulo, que é uma cidade, né, cosmopolita, urbana, mas é uma cidade da noite. Para a gente que é naturalmente da noite, é uma cidade com muitas armadilhas e pouca pouca sedução para o esporte, para a saúde. Mas eu fui para o Rio, voltei para o Rio para gravar um disco em 96, para Som Livre, que ficava ali em Botafogo, os estúdios da Som Livre, onde Roberto gravava, Xuxa, todo mundo, volta e meia se encontrava as pessoas ali. E eu acabei, como carioca, voltando, falei, cara, eu vou voltar para o Rio. Eu fiquei ali 2, 3 meses gravando o álbum, pude chamar vários amigos, Frejá, Renato Russo cantou comigo a Cruz e Espada. Eu falei, eu não vou voltar para São Paulo. E aí eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, morava ali na Lagoa, comecei a correr a Lagoa quase todo dia, desde então não parei mais de malhar. E aí hoje, claro, você tem com certeza uma agenda de show, não é um show tão intenso fisicamente como era antigamente. Não, porque é bem intenso, porque isso é uma
uma coisa que te contagia e você né? quer colocar para fora. O que acontece é que, depois de alguns anos, eu percebi que, como muita gente, em palcos grandes, sobretudo, a gente precisa de ventiladores. Antigamente eu não tinha essa noção. Então, você ficar banhado de suor. Hoje o ventilador ajuda muito a segurar. E aí você fica um pouco mais tranquilo nessa questão né, de estar totalmente desconfortável ali, transpirando. E é um show que, assim, depende do tamanho do palco, depende do tempo do show, ainda continua demandando bastante energia. E tem um outro show que é de voz e violão, aí sim é mais tranquilo. Aí tem a questão, eu vou abordar duas questões, da atividade física e da alimentação. Da atividade física, você tem alguma rotina? Você tem, sei lá, um personal que você vai lá 1, 2 vezes por semana, que monta uma planilha, e você segue? Ou vai da sua cabeça e você cada dia vai decidindo uma atividade para fazer? Personal, sempre fiz, sempre, bom, desde que eu voltei a morar no Rio, eu sempre fazia academia e o personal, a gente corria na praia, depois ia para academia, pelo menos 2 horas de treino. Hoje eu tenho personal 2 vezes por semana, que é o que eu consigo fazer, o que eu consigo estar no Rio, que é o Paulinho, o Paulo Henrique, o Run Paulinho PH. Gente boníssima, já entrevistei ele aqui, gente da melhor qualidade. E ele é um cara muito, como eu vou dizer, ele faz a coisa toda fluir de uma maneira muito dentro, interagindo com a tua rotina, com a tua necessidade. Ele não é aquele cara que quer atingir metas inatingíveis. E com isso tentar colocar uma coisa que você não vai conseguir dar regularidade. Que vai gerar uma frustração, você vai conseguir por algum tempo, depois você vai voltar e perder tudo. Então, ele é duro, está sempre te puxando, sempre quando percebe que está ficando fácil, muda o exercício, muda o peso, a gente está sempre crescendo e eu sempre melhorando. E eu tenho uma demanda muito grande, não só dos shows, porque o show é um prazer, o show é uma delícia. O show, de uma forma até mística, ele me recarrega, ele me energiza, porque é a tal troca de energia com as pessoas e a força da música mesmo do que você está fazendo. O que cansa e quebra a gente são as viagens. E o Brasil é muito grande, tem lugares que são de difícil acesso. Às vezes eles são até próximos, mas são de difícil acesso. E tem lugares que são distantes e de difícil acesso. Então, ônibus, avião, carro. Quando você vai para o norte do país, onde tem pouquíssimas estradas, é tudo ou com aviões pequenos, ou com barco, lanchas e tal. E eu gosto, né? Como diz o Milton, o artista tem que ir onde o povo está, e a gente vai mesmo, mas tem finais de semana, jornadas que a gente fica muito quebrado. Então, é importante para mim, quiroprata. Eu vou lá na Viva Quiropraxia com o Gilberto Barros, que hoje mesmo me instalou todo. Ele dá uma alinhada total. Dá uma alinhada e ele me passa alguns exercícios. Eu procuro fazer todos os dias, mas é difícil. O Paulinho me pede para, pelo menos, quando eu não estiver com ele, correr. Para manter o peso, manter o aeróbico. Então, eu faço, aí, em média, 40 minutos de esteira, 3 vezes por semana, quando não estou com ele. E aí, quanta coisa faz um trabalho de força, aí ele vê a necessidade. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, coluna. É um negócio que a gente, com a idade, vai tendo problema. Articulação, não tem Articulação, joelho. Então, a gente trabalha muito joelho, lombar, o tripé, lombar, glúteo e abdômen. Toda a sustentação, né, que eu preciso para estar ali 1h30, 2 horas, com a postura correta, um instrumento que pesa ali uns 3 ou 4 quilos, anos e anos. Então, cada vez mais essa preocupação com a postura, em fortalecer as partes que são mais judiadas, né, nessa estrada, nesse desgaste da estrada, e alimentação cada vez mais leve, cada vez menos e cada vez mais saudável, cada vez mais, eu não diria vegano,
porque é uma coisa difícil de se fazer. A nossa geração vem com todo né, uma história, tem toda uma coisa uma cultural, tradição cultural. Mas eu diria que hoje eu sou peixetariano. Mas se eu tiver também, às vezes dá vontade de comer uma feijoada, eu vou sem problema. Eu pergunto isso porque eu lembro no Medida Certa que alguns cantores e tal passaram verdade, por ali. eu lembro. E eles falavam o seguinte para mim: mas você não sabe, as pessoas querem nos agradar tanto que chega no camarim, Exatamente. tem de tudo. E aí eu não resisto. Tem né? caixa de bombom, Isso que eu todo te tipo perguntar. de bebida. E você resiste isso hoje com mais tranquilidade? Não, assim, eu não gosto de me apresentar de barriga cheia de maneira nenhuma. Eu acho que foi uma frase que eu li, porque eu fui jornalista. Tá. 4 anos escrevendo sobre rock antes de começar. De Londres você mandava para De cá umas Londres eu mandava matérias, pra cá. né? Então eu de ter biografei lido muita isso. gente, li muita coisa dos caras e muitas entrevistas e tal. E o Eric Clapton dizia: você não pode tocar um blues com a barriga cheia, né? Então eu procuro fazer minha última refeição em torno de 6 horas antes do show. Caramba. Daí chega no camarim, tem uma fominha, aí tem uns nuts, uma frutinha. Você vai numa coisa Vou mais numa coisa pontual. mais leve. Eu não de maneira nenhuma eu vou comer 3 pedaços de pizza ou tomar um sorvetão ou qualquer coisa que eles possam colocar ali. Entendi. Isso é verdade. Mas o que acontece, assim, o dia do show até pode ser considerado uma exceção. Você tomou uma taça de vinho a mais, não sei o quê. Mas o dia a dia, em casa, é bem regrado. É bem regrado. E eu tenho o costume do jejum intermitente. Entendi. Malho sempre. O meu horário com o Paulinho é 1h da tarde. Eu só como depois de malhar. Entendi. Então eu tomo um cafezinho, não acordo tão cedo, mas vou com esse cafezinho até a hora do treino. Depois do treino, aí sim eu meio que almojanto. Aí à noite eu procuro um queijinho, uma coisa mais leve, uma proteína. Esse é o meu dia a dia. Normalmente eu só faço uma refeição. Entendi. Como uma coisinha ali, E depois dá uma fruta e tal, mas normalmente é uma refeição já há algum tempo e estou muito bem com isso. E a gente sabe que, além desses profissionais, né, do Paulinho e do Gilberto, tem o meu endócrino, que é o Dr. Maurício Hirata, que aí é aquele acompanhamento médico mesmo. Em cima dos exames. Em cima dos exames, e vai mudando a medicação, e vendo como é que está isso, aquilo. Então, é um time de profissionais para que eu possa segurar essa onda e tá sempre... A gente precisa tá agindo contra o tempo, né? Porque tá aí Mick Jagger, Ney Matogrosso, Caetano com mais de 80 anos e fazendo shows, e não só fazendo shows, estão muito bem, né? Lançando trabalhos novos. Então a gente vê que é possível, mas é preciso uma certa disciplina, você tem que ter cada vez mais disciplina. A questão não é só viver mais, é viver bem esse tempo bem, a mais, né? exatamente. Viver com autonomia, que nem você falou, você vê o Mick Jagger fazendo show, nem Mato Grosso fazendo show, o cara está vivendo com autonomia, fazendo o que gosta, produzindo, né? E isso depende muito daquilo que a gente vai construindo agora. Agora é um momento crucial. Exato. É um divisor de águas, porque eu fiz 60 anos. Caramba. Então, você já começa a sentir. Até lá foi tranquilo. Mas eu vi uma frase do Ney. Ele dizia: olha, eu acredito que tem alguma diferença em se fazer 80 anos, mas até agora eu não percebi nada. Então, eu fiquei muito animado com isso, né? Mas eu procuro, eu quero manter como ele, como o Jagger, a mesma entrega, a mesma performance nos shows. Então, a gente tem que se dedicar cada vez mais para poder entregar o mesmo. Mas você observa, quer dizer, você tem um contato muito mais próximo com o Ney Matogrosso, mas assim, é um cara que sempre que eu li as entrevistas dele, se preocupou em fazer atividade física, é um cara que come pouco e se preocupa com a qualidade da alimentação. E aí eu quero tocar num terceiro ponto, que é o seguinte: quando a gente é jovem, eu lembro de dormir numa arquibancada de futebol com 60 mil pessoas, jogo rolando, o jogo tá ruim, eu dormia.
Quando a gente vai envelhecendo, e a gente perdia noites de sono, então você virava à noite, no dia seguinte você estava quase que inteiro, 90% bem. Você talvez lá na outra madrugada você fosse sentir, mas o dia ia bem. Hoje, uma noite de sono mal dormida castiga, né? Muito. E como que é isso? Claro, que você falou, tem os dias de rotina, e aí você é mais regrado. Como é quando termina um show muito tarde, e pouca gente vê isso, né? Eles veem o show, mas eles não veem o que aconteceu de deslocamento até o show, você dormir num hotel que não é a cama que você está acostumado. Como que você lida com a questão do sono no dia a dia e nessas exceções de show? Bom, a gente aprende a dormir para o show. Então, por exemplo, eu tenho um show em Recife. Os voos para o Nordeste são sempre muito cedo, às vezes até 6, 7 da manhã. Então, para você estar no Galeão, você tem que acordar, ainda está escuro. E aí, o que você faz? Você não precisa dormir tão cedo, que você não vai ter uma boa noite de sono, você não vai dormir às 9 da noite. Você não vai conseguir. Então, você acorda com sono, dá aquela cochilada no avião, sempre difícil. Mas, quando chega no hotel, lá pela hora do almoço, posso comer alguma coisinha e vou dormir até a hora do show. Então, você aprende a dormir quando você tem o tempo para dormir. Caso eu não consiga, o que é raro, normalmente eu consigo porque eu já estou... O corpo já tem uma certa... Já entende isso. Já entende isso. É hora de dormir, mas tem um ou outro remedinho, uma coisa leve, um tarja vermelha, nada de tarja preta, mas... Um indutorzinho. Um indutorzinho, exatamente, quando eu preciso nesse tipo de horário. Agora, quando você realmente não tem para onde correr, não vai ter tempo, aí você tem que, por exemplo, você tem que evitar beber, para não ficar com a cabeça pesada e tal. E você tem que se poupar até para falar, porque eu tenho um ritual, além desses profissionais, eu tenho que incluir a minha fono, que ela cuida do material de trabalho. Do material de trabalho. Então, existe uma rotina de inalação, de exercícios, o canudo e tal, uns aparelhos, um vibrador para já ir aquecendo aqui a área que vai ser muito requisitada, e isso eu procuro respeitar, porque a pior coisa para a voz, ao contrário do que se pode imaginar, o cigarro ou o ar-condicionado, é a falta de sono. Você vê a pessoa que dormiu pouco, está com a voz terrível no dia seguinte. Exato. Então, eu, podendo dormir, eu vou dormir. Eu não posso estar numa cidade, tem um amigo que queria encontrar, almoçar, eu privilegio o sono em primeiro lugar. Depois... se você tiver numa semana de 3 shows, por exemplo, você tem que falar o mínimo possível, tem que economizar ali. Agora, chega uma hora que é realmente a entrega e a conexão da música com o público e contigo que cria. Aí eu já precisaria ter que pesquisar para entender melhor a questão da endorfina, da serotonina, como é que isso age, porque eu já tive, desde quase 40 anos de carreira, eu já tive situações de subir no palco ruim, já num estado de gripe. Eu estava na cama, veio o médico, me deu um Diprospan, não sei o quê. Acontece uma espécie de milagre quando o show começa. Você pode, na primeira música, você ainda vai pegando no tranco, na segunda, chega na terceira, você nem lembra que você estava com algum problema. O negócio vai, ainda mais o que a gente faz, né? O pop rock, que tem uma energia, uma vibração mesmo, até do ponto de vista físico, né? O som é vibração. Sim. Então, aquilo chega um momento que essas descargas todas, que eu não saberia dizer exatamente como funcionam, mas é basicamente isso, né? Adrenalina mesmo. Então, te dá aquele... Você tem uma injeção ali que você vai até o fim e, ao mesmo tempo, te atrapalha um pouco a dormir cedo. Claro. Se chega do show, você demora um pouco a baixar. Agora, tem uma coisa que a gente percebe em você, que é um autoconhecimento, né? Então, você sabe como você funciona. Mas, antes de mais nada, você fez a leitura daquilo que é importante para você, mas você tem a programação e você consegue colocar em prática. Porque muitas vezes a pessoa entende isso, mas fala, eu não tenho rotina, e a pessoa não consegue privilegiar isso. É fundamental você sentar e programar a semana ou o dia? É fundamental, porque tem coisas que são
totalmente independente da nossa vontade. Os voos são os voos e são os voos que tem. E para chegar ali, você não pode flexibilizar isso. Então, dentro dessa grade, eu tenho que me encaixar. Aí tem hotéis melhores, onde você tem uma boa academia, aí vale a pena, leva um tênis e tal. Claro. Agora, se eu tiver pouco tempo, eu prefiro dormir do que malhar. Isso. Durante os dias de show. Sempre que possível, mesmo cansado, eu procuro fazer a minha esteira, porque eu sei que vão ter dias da semana em que eu não vou conseguir fazer nada mesmo. Entendi. E isso é importante não só para a questão do peso e tal, mas para a própria questão respiratória, cardiovascular, de eu poder aguentar bem o show, sem me cansar, sem ficar ofegante. Acho que o rock pressupõe essa movimentação, essa energia. Então, eu sempre tenho em mente esse tipo de... Por exemplo, se der um Google na rotina do Mick Jagger, é uma coisa absurda. O cara tem professor de dança, o personal, que corre não sei quantas milhas todo dia, não sei quanto tempo na suíte dele, tem sempre uma esteira. Então, é uma coisa que a gente cada vez mais vai substituindo, né, pela preguiça ou pelo um tempo ocioso que você podia estar lendo. Você tem que se dedicar. O tempo... Qualquer tempo que você tenha, você tem que priorizar. E duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, essa sabedoria, porque cada um funciona de um jeito. Então, quando você fala assim, quando eu tenho pouco tempo, entre dormir e fazer exercício, eu vou privilegiar o sono. Eu sou assim também. Mas tem gente que dorme tão pouco e se sente tão bem no dia seguinte. Esse cara vai fazer uma... muito inveja. Esse cara vai fazer uma escolha diferente. E a outra coisa é, você quer continuar, né, bem, do jeito que você está, fazendo as coisas que você gosta, pelo maior tempo possível. Sim. Então, você começa a privilegiar as coisas que você já percebeu que vão te dar essa condição. Né? E aí, colocar em prática cabe a cada um. Né? Eu acho que a parte mais difícil mesmo de tudo que a gente está falando aqui, ou de toda a visão e a necessidade que a gente tem de ter o conhecimento sobre a alimentação cada vez mais, de seguir, e dietas bacanas, ideias gostosas também para tornar, né, tudo gostoso, interessante, é a nossa própria cabeça, é a tua capacidade de ser disciplinado, de lutar contra a preguiça, porque esse é o grande inimigo, essa que é a grande barreira. Porque a informação... ela nunca esteve tão presente. Exatamente. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Sabe. Agora, daí a você pegar e falar, vou me organizar, e ter a palavra que você falou que é muito importante, a disciplina de colocar em prática. E não precisa ser de uma vez, né? Que nem você falou, vou fazer a constância. É a constância. É a constância. Exatamente. Paulo, como fã, eu estou muito feliz com essa conversa. Obrigado. Recíproca verdadeira. E outra coisa, assim... adoro passar informação para as pessoas através de quem coloca em prática, que tem uma rotina que não é das mais fáceis, né? E mesmo assim consegue, dentro das possibilidades, colocar um estilo de vida e se manter bem e produtivo e passando exemplo para todo mundo. Super, super obrigado por esse papo. Obrigado eu. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo, né? Não se exigir demais, porque, por exemplo, eu tenho uma filha mais velha e 3 pequenos. Quando eu estou com os 3 pequenos, difícil, às vezes, hoje eles estão um pouquinho mais velhos, eles já estão entretidos ali, ou jogando com os amigos e tal, eu desço rapidinho ali para a esteira, faço meus 40 minutos e vou, mas... Como eu não moro com eles, quando eu estou com eles, eu quero estar totalmente dedicado a eles. Então, cada um sabe o que é importante, né? Na sua lista de prioridades. Eu acho que o fundamental é o equilíbrio e a tua necessidade também. Eu sou uma pessoa que trabalha com o corpo. A minha profissão pressupõe, né? A pessoa está pagando ingresso para me ver ali. Eu tenho que não só estar plasticamente bem, mas eu tenho que estar ali inteiro, intenso, feliz, vibrando, cantando, trazendo, materializando aquela música, aquela época, aquela lembrança que aquela música deflagra naquela pessoa. Então, eu quero dar continuidade a essa força, essa energia que a música traz e mostrar que a gente pode estar bem, sim, durante muito tempo, pode continuar jovem durante muito tempo. Então, cada vez mais, esses cuidados são parte da minha vida, porque as coisas
elas vão se acomodando de uma maneira. Quanto mais velho você, com a maturidade, você vai percebendo quais são as verdadeiras prioridades, né? E sem dúvida nenhuma, a saúde é número 1. Boa. Muito obrigado. Você tocou aí num último ponto que é super importante, que são esses vínculos emocionais. Então, eu estou com meu filho, eu estou verdadeiramente Exatamente. com ele. Isso faz toda a diferença. Obrigado. Obrigado. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo, que está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do grande Alfredo. Semana que vem a gente está de volta.